Que a paz e uma bênção divina acompanhem todos os que nos ouvem, para o dia de hoje e para toda a semana. Sabe, se houvesse o desejo de, sei lá, criar a ferramenta de diagnóstico psicológico mais afiado do mundo hoje, o instinto natural seria reunir neurocientistas, né? Com certeza. Ou construir supercomputadores. Exato, tipo mapear o cérebro com aquela precisão cirúrgica. Mas e se a gente descobrir que um pastor de ovelhas, há quase 3.000 anos, só olhando para o céu do deserto, construiu um algoritmo moral que faz exatamente isso, só que de uma forma muito, muito mais profunda? Olha, é uma premissa ousada, confesso. Mas é exatamente isso que a gente encontra quando para analisar os textos da antiguidade com a devida atenção. Pois é. E hoje o nosso mergulho profundo vai explorar justamente a arquitetura monumental do Salmo 19. A gente vai usar como base a tradução da Nova Almeida atualizada e, claro, os comentários riquíssimos do estudioso Alan P. Ross. E o objetivo aqui não é fazer uma leitura devocional rápida, né? A ideia é desmontar esse texto peça por peça para entender como a engrenagem dele funciona. Exatamente. O que mais chama a atenção na análise do Ross é como o autor traça uma linha reta, assim, que começa no lugar mais fácil imaginável e termina no mais claustrofóbico. É um movimento de funil, literalmente. O texto arranca lá na grandiosidade silenciosa do universo físico, depois ele mergulha na clareza cortante das leis divinas e, de repente, do nada, deságua nas profundezas sombrias da consciência humana. Sim, é uma transição brusca. E para quem vive hoje em um mundo de sobrecarga de informações, sabe, onde tudo grita por atenção o tempo todo, esse poema oferece um modelo genial de como encontrar clareza mental indo do macro para o micro. E essa jornada, obrigatoriamente, começa olhando para cima. Os teólogos costumam chamar essa primeira parte de revelação geral ou revelação natural. Uhum. Nos 6 primeiros versículos, o texto descreve como os céus proclamam a glória de Deus de forma ininterrupta. A frase usada lá é que um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. É muito volume de informação. Sim, existe um volume maciço de dados sendo transmitido acima das nossas cabeças, tipo 24 horas por dia. E o paradoxo da comunicação aqui é de explodir a cabeça. O verso 3 faz questão de ressaltar que não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. É um silêncio total. É um discurso brutalmente silencioso. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem alcança os confins da Terra. A própria estrutura do cosmos funciona como uma transmissão universal. Uma transmissão que é decodificável por todas as nações, independentemente do idioma, né? O que reforça muito a ideia de que a revelação natural não precisa de tradução. Com certeza. A complexidade, a ordem, a imensidão das galáxias provam a existência de um Criador que é infinitamente poderoso e organizado. E para ancorar essa majestade invisível em algo tangível, o autor escolhe o elemento mais dominante e inescapável do céu diurno, que é o Sol. O Sol, claro. A metáfora é super vibrante. O Sol é descrito como um noivo saindo de seus aposentos, todo radiante, e como um campeão, tipo um herói que se alegra em correr a sua maratona cósmica de uma ponta a outra do horizonte. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, para um leitor desavisado hoje, isso parece apenas uma observação poética sobre o amanhecer, sabe? Uma ode à natureza, algo bonito de se ler. Parece inofensivo. Mas o contexto histórico do Antigo Oriente Próximo que o Alan P. Ross traz para a gente transforma esses versículos em uma verdadeira declaração de guerra teológica. As nações vizinhas não olhavam para o Sol só como um astro brilhante. De forma alguma. Para os babilônios, por exemplo, havia adoração a Shamash. Para os egípcios, Ra. Nos centros politeístas daquela época, o deus do sol era, via de regra, considerado deus da justiça. Olha só. A lógica deles até que era compreensível, se a gente pensar bem. O sol paira sobre tudo, ele vê todas as coisas, nada escapa à sua luz, e, portanto, na cabeça deles, ele é o juiz supremo. O legislador, né? Isso, o legislador que dita a moralidade e a ordem do mundo. O que torna o Salmo 19 uma subversão muito elegante. É como se o autor estivesse olhando para a maior tela de cinema do mundo, apontando diretamente para o projetor e dizendo para as nações vizinhas, tipo,
vocês estão adorando o filme, mas eu quero apresentar o diretor. Nossa, perfeita essa analogia. Ele arranca o sol do trono divino e rebaixa ele ao status de mera criatura. O sol não é o legislador coisa nenhuma, ele é só um servo obediente batendo ponto e cumprindo a rota que deram para ele. O que é fascinante aqui é o vocabulário escolhido para fazer essa subversão. Nos primeiros versículos, o salmista usa a palavra eu para se referir a Deus. Eu? Sim, eu é o termo genérico para o Deus criador, sabe? Denotando poder absoluto, transcendência. Ao usar el, o texto estabelece uma premissa irrefutável de que o universo tem um arquiteto todo-poderoso. E que os outros deuses são só criações, né? Exatamente. Os deuses das nações são apenas objetos criados por esse arquiteto. No entanto, essa revelação natural, que é baseada no poder de El, tem uma limitação severa. Uma limitação aterrorizante, se a gente parar para pensar. Porque olhar para a perfeição da órbita solar e para o tamanho do universo nos diz que o Criador é gigantesco e metódico. Mas o cosmos é mudo. Mudo, sim. O silêncio das estrelas não nos diz nada sobre o caráter desse Deus. Não revela o que ele ama, o que ele odeia ou o que ele espera da humanidade. Se a nossa única fonte de conhecimento fosse a natureza, a gente estaria imerso em um isolamento cósmico desesperador. É verdade. A gente saberia que existe um ser supremo, mas sem a menor ideia de como se relacionar com ele. Exato. Esse vazio existencial é o que torna a transição no versículo 7 uma obra-prima literária. Quando a gente sai da criação cósmica e entra no domínio da lei divina, na tal da revelação especial, há uma mudança dramática na nomenclatura. Sim, o texto simplesmente abandona o título genérico El e passa a usar exclusivamente Yahweh, que é traduzido nas nossas Bíblias como o Senhor. E, olha, essa não é uma mera variação estilística. Não mesmo. Yahweh é o nome pactual, é o nome de um Deus que se revela de forma relacional, íntima, específica a um povo. O nome se repete 6 vezes em apenas 3 versículos. É um ritmo quase triunfal, marcando presença mesmo. E o elemento central dessa revelação relacional de Yahweh é a Torá, a lei. O texto bombardeia quem está lendo com 6 sinônimos para descrever essa instrução. São vários, né? Lei, testemunho, preceitos, mandamentos, temor, que no contexto poético funciona como um sinônimo das instruções para reverenciar a Deus, e, finalmente, juízos. E cada um desses termos vem acompanhado de um adjetivo e de um efeito transformador direto sobre quem os absorve. A estrutura é milimetricamente simétrica. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos são retos e alegram o coração. O mandamento é puro e ilumina os olhos. Dá para notar um claro movimento para dentro aí. Sim, a revelação especial faz exatamente o que a revelação natural jamais conseguiria fazer. Ela opera na psique humana, oferecendo restauração moral e clareza cognitiva. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Há uma quebra sensorial no meio do poema. Nós saímos do versículo 6, que descreve aquele calor inescapável e dominador do sol, sabe? Uma força que queima e intimida. E, de repente, chegamos ao versículo 10, e as leis divinas são descritas através do paladar e do tato. O texto diz que as instruções são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e que são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É uma mudança bem poética. Mas espera, pausa rápida. Eu entendo o recurso poético, mas vamos ser intelectualmente honestos aqui. Ninguém no mundo real, antigo ou moderno, olha para um código penal cheio de restrições e diz nossa, que texto doce e desejável. Realmente soa estranho. Como a análise de Alain Pirros justifica essa dissonância cognitiva? Isso não é apenas um romantismo religioso totalmente desconectado da realidade. Olha, se conectarmos isso a um panorama maior, lá para o mundo implacável do Antigo Oriente, a perspectiva muda completamente. A gente tem a tendência de ver leis como amarras à nossa liberdade individual, né? Sim, hoje em dia sim. Mas para os antigos, o mundo era um lugar profundamente perigoso, caótico e governado pelas vontades imprevisíveis dos deuses pagãos.
Os deuses podiam simplesmente acordar de mau humor, mandar uma praga e destruir uma cidade inteira sem nenhuma explicação lógica. Caramba, verdade. Então, a revelação da lei de Yahvé não era vista como um fardo burocrático. Ela era o antídoto definitivo contra o caos moral. O que faz muito sentido. É a diferença entre andar em um campo minado de olhos vendados, sem saber se o próximo passo vai ser o último, ou ter em manos o mapa perfeito e inerrante do terreno. Exatamente. O mapa, com todas aquelas linhas de restrição dizendo, olha, não pise aqui, não está tirando a liberdade de andar, ele está garantindo a sua sobrevivência. É uma analogia irretocável. E é por isso que o texto fala em doçura e em um valor superior ao ouro. O versículo 11 reforça essa função utilitária e protetora, dizendo que por meio da lei o servo é admoestado. Ou seja, ele é avisado dos perigos iminentes, né? Isso. E que guardar essa lei traz grande recompensa. Ter acesso à mente do Criador e saber exatamente o que constitui o certo e o errado era o maior tesouro intelectual e espiritual concebível na época. O ouro compra o conforto temporal, mas a sabedoria da lei preserva a alma da destruição. A luz cósmica ilumina a estrada por onde a gente anda fisicamente, mas a clareza da lei ilumina os olhos da mente para a gente entender como deve navegar a vida. Porém, a adoção de um padrão moral tão absoluto e puro acaba desencadeando a terceira e última fase do texto. Que é uma fase bem tensa. É uma colisão brutal com a realidade. O autor vinha celebrando a doçura da lei, mas lá no versículo 12 ele sofre o que parece ser uma crise de consciência profunda e solta um grito quase angustiado dizendo: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza humana e o autoconhecimento. A transição da alegria da lei para a percepção da própria miséria não é uma contradição do texto, mas é um efeito natural de causa e consequência. Como assim? O Ross constrói um paralelo magistral resgatando a metáfora do sol. Lembra que no início do Salmo foi dito que nada pode se esconder do calor do sol? Ele penetra em todas as frestas da terra. Da mesma forma, quando a lei moral de Deus irradia sua perfeição sobre o indivíduo, ela penetra em todos os lugares sombrios da consciência. A luz expõe a poeira que a gente não via no escuro. Perfeito, é exatamente isso. A alegria inicial de ter a bússola cede lugar ao terror de perceber o quanto a própria bússola interna está quebrada. E o salmista faz uma divisão técnica muito específica sobre a natureza do erro. Ele clama por perdão para as faltas ocultas, e no versículo 13 ele pede um freio moral. Ele diz também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Exato. Existe uma linha divisória gigantesca entre as faltas ocultas e a soberba, né? Uma linha que era basicamente a espinha dorsal do sistema legal de Israel. As faltas ocultas são os pecados cometidos por ignorância, por uma fraqueza momentânea ou até desatenção. São violações que a pessoa sequer tem plena consciência na hora que comete. E a soberba? Já a palavra traduzida como soberba refere-se aos pecados intencionais, os chamados pecados de mão alta. Trata-se daquela rebelião deliberada, calculada e presunçosa. É o indivíduo conhecendo perfeitamente a lei, olhando para o Criador e decidindo fazer exatamente o oposto. Nossa! O autor entende que o pecado intencional tem uma natureza parasitária. Se ele não for contido logo, ele rapidamente assume o controle e escraviza a pessoa. E aqui a conexão com a prática religiosa de Israel torna tudo muito mais dramático. Sob o sistema levítico estrito que governava a nação, existia todo um calendário cerimonial e provisões de sacrifícios de animais para cobrir os pecados cometidos por ignorância. Sim, as faltas ocultas. Havia uma rede de segurança litúrgica para essas falhas, mas se o sujeito cometesse um pecado de mão alta, uma transgressão intencional grave, simplesmente não havia uma prescrição cerimonial mágica onde ele pudesse, sei lá, degolar um novilho e ir para casa em paz. A lei exigia justiça severa. O que nos leva a olhar para o autor histórico deste salmo, que é o rei Davi, como o maior estudo de caso para essa tensão toda. Se a gente pensar no episódio mais trágico da vida dele,
envolvendo Batseba e Urias. Foi pesado. Houve adultério premeditado e assassinato encomendado. Foram pecados da mais alta e absurda soberba. E Davi conhecia o código levítico de trás para frente. Ele sabia muito bem que não poderia ir ao tabernáculo, oferecer um cordeiro e considerar o assunto encerrado. Não tinha sacrifício para isso. Para o pecado intencional flagrante, a lei não previa uma expiação mecânica. Ela previa a morte. O perdão de Yahvé, nesses casos, dependia exclusivamente de um milagre de misericórdia provocado por um arrependimento absolutamente genuíno e um coração destroçado. Esse contexto do desespero de Davi transforma o pedido do versículo 13 em algo extremamente tenso. Quando ele diz, guarda o teu servo da soberba, não deixa que ela me domine. Não é apenas um desejo poético de ser um cara bacana. Não, de jeito nenhum. É o clamor de alguém que sabe que se pisar voluntariamente no território do pecado intencional crônico, ele não tem mais a proteção do sistema litúrgico. Ele estaria entregue à própria sorte. E é esse senso de vulnerabilidade total que pavimenta o caminho para a conclusão do poema. E que conclusão, né? O versículo 14 não é apenas uma frase de efeito para terminar bonito. Ele funciona como um altar de sacrifício improvisado. É o ápice da arquitetura do Salmo. O texto conclui com a prece: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Ross destaca que a expressão sejam agradáveis é uma apropriação direta da linguagem técnica dos sacrifícios no Antigo Testamento. Sério? Sim, ela designa exatamente a condição para que uma oferta fosse aceita no altar físico. Uau! Diante da incapacidade de trazer um sacrifício de sangue que pudesse apagar a raiz da arrogância no próprio ser, o autor interioriza o processo. Ele transforma o próprio intelecto e a própria capacidade de falar em uma oferta contínua. Exatamente. As palavras verbalizadas e o monólogo interno e silencioso do coração, algo que apenas Yahvé, que vê tudo, pode escutar, tornam-se o verdadeiro sacrifício. E a divindade, que lá no início era apenas o El cósmico governando as galáxias, agora é chamada de rocha inabalável em meio ao caos existencial. E Redentor, aquele que resgata o indivíduo da escravidão das próprias falhas. Quando a gente mapeia essa estrutura completa, fica evidente o motivo pelo qual esse texto tem sobrevivido aos milênios. O movimento de funil é simplesmente perfeito. Tudo começa na imensidão incalculável do espaço sideral, focando ali na órbita do Sol. Depois, o escopo se estreita para a revelação objetiva, para os pergaminhos da Torá e os preceitos escritos que organizam a sociedade. E, finalmente, atinge o ponto mais micro e isolado do universo, que são os sussurros íntimos dentro da mente de uma única pessoa. Aqueles pensamentos que ninguém ao redor tem a capacidade de ouvir. É um lembrete muito contundente de que o verdadeiro autoconhecimento não começa olhando para dentro do próprio umbigo, né? Essa é uma ilusão total da era moderna. Onde falhamos e o que precisamos consertar, a gente tem que primeiro olhar para fora e para cima. Precisamos nos confrontar com um padrão eterno. Sim, seja a imensidão da galáxia que esmaga o nosso ego, ou seja a pureza de uma lei moral atemporal que expõe as nossas racionalizações. Apenas depois desse choque de realidade é que a gente consegue enxergar os recantos escuros das nossas motivações mais primitivas. E mais do que expor o erro, o texto oferece uma via de escape. Ele apresenta um modelo onde a confissão honesta dessas falhas escondidas pavimenta a estrada para a redenção, transformando a mente de um campo de batalha caótico em um lugar aceitável diante do Criador. A ordem majestosa do lado de fora só existe para nos ensinar a alinhar a desordem do lado de dentro. Perfeito. O que nos conduz a uma provocação final, que nasce justamente dessa tensão estabelecida pelos versículos iniciais e finais que a gente analisou hoje. O universo físico declara incessantemente a glória e a organização do Criador sem emitir um único som audível. Verdade. A natureza cumpre a sua missão no silêncio. Então, se nós aplicarmos essa mesma lógica à realidade crua da nossa vida diária,
Qual é a mensagem silenciosa que os meditares do nosso coração oculto e as nossas atitudes automáticas estão neste exato momento gritando em alto e bom som para o mundo ao nosso redor? Olha, é o tipo de questionamento que desmonta qualquer um. Não tem resposta pronta, mas é o autoexame mais necessário que se pode fazer ao fechar os olhos no final do dia. É uma investigação pessoal para a gente não deixar passar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.